O Rio Grande do Norte está em primeiro lugar no ranking de produção de energia eólica no Brasil, mas a falta de estrutura para o escoamento dessa energia eliminou o estado do leilão de energias renováveis, um dos mais importantes do setor que acontece em dezembro. Sobre o assunto eu converso agora ao vivo com o coordenador do CERN, o Centro de Estratégias e Recursos Naturais e Energia, Jean Paul Prats. Boa tarde, Jean. Seja bem-vindo aqui mais uma vez ao Jornal do Meio-Dia. Arnaldo, boa tarde aos ouvintes da Universitária FM. Ô, Jean, como é que funcionam os leilões de energia renováveis? Arnaldo, os leilões são reversos, ou seja, quem dá menos, quem oferece menos preço pela energia vendida é que vence. Então é o contrário de um leilão normal. Leilão normal, o leiloeiro diz quem dá mais, né, para comprar alguma coisa. Nesse caso, você está vendendo energia. Então, há vários projetos que competem nacionalmente, todo o Brasil compete, todos os estados, e todos os tipos de fonte de energia, né? Eólica, hoje você tem também a solar competindo, você tem gás natural, você pode até competir com uma central nuclear, se tiver cacife para isso, termoelétricas a biomassa, né? Pequenas centrais hidrelétricas e até as grandes hidrelétricas entram nos leilões. Normalmente as hidrelétricas atuam em separado, porque elas têm uma tarifa normalmente bem mais baixa do que as demais. Isso é uma consideração que a gente pode fazer depois, porque não considera uma série de custos ambientais, etc. Então acaba saindo um megawatt mais barato, pela escala, pelo tamanho, uma hidrelétrica como o Rio Madeira e tudo, sai na ordem aí dos R$ 80 por megawatt-hora, e a maior parte das demais fontes vai oscilando em torno de 200, né? Então, entre 150, 200, 240, no caso da solar. Enfim, cada ano o governo adquire energia, na verdade ele organiza o leilão para a aquisição de energia a partir das distribuidoras, que são as COSERNs de cada estado, que são quem compra, no final das contas, essa energia, e a competição se dá por quem oferece menor tarifa. Então, os projetos são ranqueados de acordo com quem ofereceu menor tarifa. Quando o governo chega ao momento em que ele tem energia suficiente para o que ele quer projetar dali para frente, 1 ano, 2 anos para frente, ele então encerra o leilão. Os leilões normalmente eram A-3, que eram 3 anos para entregar a energia, e agora tem as modalidades A-4 e A-6. São 6 anos para entregar energia ou 4 anos para entregar energia, porque agora os leilões então são realizados no final do ano, então quase que não considera o ano que está se realizando o leilão. Eu lembro que você esteve aqui um tempo atrás e tocava nessa questão da falta de escoamento da produção, das condições de escoamento da nossa produção. Tínhamos uma produção considerável, mas as linhas de transmissão na época não existiam. Esse foi o motivo para que o Estado ficasse fora desse leilão, agora de dezembro, não é isso? Veja bem, a gente tem que fazer um pequeno histórico rapidamente para entender essa situação. O Rio Grande do Norte tem uma peculiaridade. Ele hoje é o líder nacional de geração de energia eólica no Brasil. Então nós temos mais de 3,5 gigawatts, 3.500 megawatts de potência instalada eólica. Nós somos exportadores de energia. Hoje nós exportamos, juntamente com Termoaçu, térmicas elétricas, térmicas, biomassa, etc., com todo esse conjunto de geração, que a maior parte é eólica, 90% é eólico do Rio Grande do Norte, nós exportamos 2/3 da energia que geramos. 1/3 nós consumimos, 2/3 a gente exporta para outros estados, para o sistema nacional. Chegamos a essa situação com muito planejamento, a partir já de 2003 até 2007, com a implantação da Secretaria de Energia. Depois de 2007 a 2010, o auge dessa execução, com a participação nos primeiros leilões federais de energia, onde a eólica participou, onde foi admitida a participação de eólica nesses leilões, a partir de 2009. E aí, dali para frente, vencemos muitos leilões, colocamos muitos contratos para investimento aqui dentro. Foram mais de 20 bilhões de reais investidos pelas eólicas no Rio Grande do Norte de 2007 para 2017, nos últimos 10 anos, portanto. Importante montante que ajudou a gente a compensar a decadência da indústria do petróleo no nosso estado e nos ajudou a estar nessa condição de exportadores hoje. Desses 20 bilhões, normalmente 1/3, entre 6 e 7 bilhões, foram compras locais, ou seja, não conta turbina, equipamento que é feito fora daqui, e sim compras locais, desde o advogado, o contador, até o borracheiro, o cara que vende a gasolina, o cara que faz a manutenção dos carros, enfim, todas essas compras locais de montagem e construção dos parques. O que acontece? Nós éramos, historicamente, um estado
importador de energia. Portanto, o sistema elétrico chegava aqui afinado para entregar energia, não para levar energia daqui. Então teve que haver uma total reversão desse processo. Nós hoje exportamos energia. Então é natural que a gente viva esses gargalos. É importante que se diga uma coisa. Hoje, todos os gargalos que a gente passou aquela época falando, aqueles gargalos passados, foram resolvidos. A Chesf acabou de dar essa declaração nessa semana, que todas as obras que estavam sob encargo da Chesf, por exemplo, foram entregues. Então, o backlog, o passado, o passivo de linhas de transmissão no Rio Grande do Norte foi resolvido. O problema nós projetamos um potencial muito grande. Disso que nós temos instalado, temos o dobro ainda de potencial para instalar em curto prazo. Ou seja, nos próximos 10 anos, nós poderíamos chegar a 15 megawatts dos 5 que a gente terá projetado em 2019. Para a exportação. A maior parte seria para exportação. É claro que o Rio Grande do Norte vai ter que fazer um esforço também, uma consideração de como usar essa energia para o seu próprio conforto, para atrair investimento. Isso tudo é um processo que vai por trás disso aí. Mas claramente a gente vai ser um exportador de energia dos próximos 20, 30 anos. Né? Então, para isso, nós temos que estar sempre vigiando e brigando por novas linhas de transmissão. E olha que nós não falamos da solar ainda, porque nós temos potencial na região do Seridó, na região do Apudi, ali na região da Tromba do Elefante também, potencial um dos maiores do Brasil, de energia solar, para grande porte, que também vai ter que ser destravado, porque lá então não existe linha de transmissão nenhuma, porque lá nem a eólica tem. Então essa nossa situação é uma situação crônica, mas positiva do ponto de vista do nosso potencial, basta a gente fazer o esforço de se inserir nesse mapa da transmissão sempre que possível. Já é a segunda vez que o Estado fica fora desse leilão, me parece que 2015, 2016. Então, e os problemas foram os mesmos? E se foram, na verdade, foram em resolvidos? 2015 você ainda tinha esse passivo que eu falei que foi resolvido. Né? Então você tinha ainda obras de Chesf atrasadas, você teve uma empresa espanhola muito grande que chamava-se Abengoa, uma multinacional de energia e de transmissão que quebrou, que faliu lá fora, não aqui. Portanto, a linha que ela era responsável não era inviável, ela ganhou a linha com uma concessão e não pôde construir porque quebrou, né, lá fora. E nós tínhamos aí alguns problemas aí de atraso dessas obras da Chesf, como eu disse. E isso está resolvido. O problema é que agora o ONS projeta que, se nós colocarmos parte desse, veja bem, no leilão de agora, o Rio Grande do Norte tem tanto potencial que ele ofereceu 6,8 gigawatts, 6.800 megawatts ofertados, habilitados no leilão. Desses, só nos deram conexão para 200 megawatts. De 6.800, nos deram 200. Então é 2 centavos, eu digo, é 2 centavos de linha de transmissão para nós. Porque nós somos gigantes no potencial eólico, mas precisamos, claro, trabalhar futuro, médio, curto, médio e longo prazo, estrutura de linha de transmissão. E isso é uma coisa que também depende de nós. Não é esperar o governo, porque o governo federal tem que pensar no país todo. Então ele pensa em quem se apresenta. Quem é visto é lembrado, quem não é visto não é lembrado. Então a gente tem que fazer esse trabalho e isso depende de toda a sociedade, não é apenas o governo estadual, mas é de todas as organizações, as entidades, que nós inclusive presidimos uma delas, fazemos parte desse esforço. Só que ano passado, por exemplo, não teve leilão para ninguém. Ano passado o leilão não existiu, ele foi adiado, suspenso, digamos assim, na véspera, e não houve leilão em 2016. Então o Rio Grande do Norte também ficou com 0, mas aí todos ficaram. E agora esse leilão de 2017... O governo do Estado vai fazer um esforço, nós todos estamos mobilizando para ajudá-lo, para ir à reunião do ONS dia 23 de novembro e tentar melhorar essa consideração, porque não foi considerado que a obra da Chesf terminou, não foi considerado que houve projetos que foram descontratados, porque houve um leilão de descontratação para projetos que não iam performar, e a linha da Abengoa, essa que eu mencionei, que vai ser relistada no final do ano e que obviamente vai ser arrematada, quer dizer, o governo não pode considerar que ela não será arrematada, porque ela não é inviável em si. O que aconteceu foi que a empresa faliu. Então, esses 3 pontos, entre outros, terão que ser considerados na nota técnica para que a gente consiga sair dessa situação de 200 mega para pelo menos 1.000. Dentro dessa questão, melhorias que a gente está falando aqui, que, segundo você, depende de um contexto da sociedade como um todo, em junho, nós entrevistamos o coordenador de Estatísticas Setoriais e Gestão de Dados do CERN, João Agra. Ele relatou na época que um dos grandes problemas do Estado está na logística para a formação dos polos eólicos. E deu exemplo, para se construir um gerador, gasta-se muito dinheiro e principalmente tempo devido às más condições das estradas. O que está sendo feito para melhorar
esses pontos específicos. Exatamente. Nós temos um problema, na verdade não é só de eólica, toda a indústria. O Estado não é preparado para a indústria. É um Estado que tem vocações de serviço, área de turismo e tal, historicamente tem isso. Nós não temos um porto condizente nem com granéis que nós seríamos exportadores de mineração, produção agrícola, grãos, etc. Sal é uma coisa especial porque em Areia Branca se resolve. Mas em outros tipos de granéis, principalmente mineração, e nós temos um problema também com o polo industrial, porque nós também precisaríamos de escoamento, né? E o escoamento se dá ou por porto ou por estrada. As nossas estradas, como eu digo, a capilaridade de chegada no Rio Grande do Norte é mais para turismo, segunda residência. Então você tem estradas, por exemplo, como a BR-446, que é um dos grandes polos de desenvolvimento do Rio Grande do Norte, eixos de desenvolvimento do Rio Grande do Norte, que liga Natal a Macau, passando por Guamaré, né, onde em Guamaré você tem a indústria do petróleo toda chegando lá, todo o petróleo do Rio Grande do Norte, do Ceará, chega em Guamaré, tem um polo de desenvolvimento para apoio, um offshore brasileiro, do offshore petrolífero brasileiro, tem parques eólicos, tem uma refinaria, tem 9 bases de distribuição e o braço que liga Guamaré à estrada 406, a BR-406, é uma estrada sem acostamento. Como é que você pode imaginar carretas de combustível pesadas e largas passando uma pela outra quando cruzam na estrada sem tombar? Porque o desafio do cara ali é se equilibrar numa corda bamba, literalmente, quando ele vai passar um caminhão pelo outro. Chega a encostar os retrovisores uns nos outros, para ele não cair da estrada e tombar um combustível. Entendeu? Então o Estado precisa, de fato, se preparar para esse tipo de conquista. Para você conquistar indústrias, mesmo que sejam leves, a gente não quer aqui uma grande siderúrgica, um grande parque industrial pesadíssimo, poluidor. O Estado não tem essa vocação. O Estado é parecido com a Flórida nos Estados Unidos. É um Estado que tem uma vocação para vender qualidade de vida. Vender isso que a gente está aqui, universidade, escolas, lugares para o cara vir estudar, ou para o cara vir se curar, né? Sair de São Paulo, do clima ruim, para vir aqui um polo médico hospitalar importante, indústrias nesse sentido. É isso que nós temos que desenvolver. Agora, para isso precisa de energia, precisa conforto, né? Precisa não ter barulho, precisa ter qualidade de vida. Então nós precisamos preservar os nossos recursos naturais e a nossa qualidade de vida para vender esse tipo de coisa e conquistar uma indústria ou outra, indústrias finas. Nós temos aí o polo do São Gonçalo do Amarante que pode ser desenvolvido em torno do aeroporto. Podemos solucionar a questão portuária com a prolongação, aí, o prolongamento aí da área do Rio Potengi ali para a Coderne. Facilmente se consideraria ali um complexo logístico entre o Potengi, a ZPE de Macaíba e o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, com um eixo eventualmente de ferrovia para dentro do lado de Açu. Você basicamente com 10 bilhões de reais investidos em módulos, em fases, você resolveria o problema logístico do Rio Grande do Norte. O CERN se juntou recentemente ao UFRN para a criação do Observatório da Energia. Como é que estão os trabalhos? Preliminares ainda, mas o que é importante é o seguinte: o Observatório de Energia já nasce com 4 entidades de excelência. O CERN é o caçula, é o menor deles. Eu até digo que nós modestamente temos uma contribuição a dar mais na parte da integração com as realidades das empresas, com a realidade operacional de tudo que a gente vive na região Nordeste como um todo, setentrional, que é o objeto de análise do CERN. Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Maranhão, Paraíba, Pernambuco. As demais entidades são nada menos do que o UFRN, esse gigante de complexo educacional que nós temos no Rio Grande do Norte, que é pouquíssimo valorizado o quanto deve. Outro gigantérrimo, que é o IFRN, com as escolas técnicas espalhadas, capilarizadas pelo Rio Grande do Norte todo, com uma estrutura fantástica, uma conquista gigante que nós temos no Rio Grande do Norte, inclusive com formação de técnicos em João Câmara, por exemplo, no Mato Grande, coisa que se imaginava inconcebível anos atrás. E a UFRJ com a COP, que é o maior centro de planejamento energético, o maior formador de cabeças pensantes em planejamento energético do Brasil. Então COP, UFRJ, UFRN, IFRN e o CERN. Então nós temos aí uma excelente base para fazer não só estatísticas, como pensamentos estratégicos, planejamento, balanço energético, uma série de coisas que vão brotar a partir dessa semente que é o Observatório de Energia. Hoje, para a gente encerrar, podemos criar expectativas de que esse quadro com relação a esse leilão será revertido? Creio que sim. O Estado tem se movido bem. O secretário de Energia, o secretário de Desenvolvimento, Flávio Azevedo, é do setor, conhece o setor, tem interesse em reverter esse quadro, vai partir com assessoria devida, inclusive com a nossa ajuda e nosso apoio também,
para a reunião do ONS, como eu disse, onde vai ser pleiteado que sejam revistos esses critérios da nota técnica para que nós consigamos um pouco mais de capacidade de conexão nesse leilão, já considerando linhas de transmissão futura, coisa que não foi feita. E isso vai ser muito importante para a gente manter essa massa crítica de pelo menos 1 gigawatt ofertado por leilão, uma vez que a gente teve aí habilitados, como eu disse, 6,8 gigawatts de projetos, um potencial enorme, um pipeline, uma coleção, um portfólio de projetos muito grande, um dos mais significativos do país. Ok, queremos agradecer a participação hoje aqui no Jornal do Meio-Dia do coordenador do CERN, o Centro de Estratégias e Recursos Naturais e Energia, Jean Paul Prats. Jean, muito obrigado. Obrigado a vocês. A gente fica aguardando aí notícias desse setor tão importante para a nossa economia. É isso, vamos torcer, obrigado. Vamos torcer sim. Nossa economia. É isso, vamos torcer, obrigado. Vamos torcer sim. Nossa economia. É isso, vamos torcer.